Bom dia, primeira igreja. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos 1. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 11. Enquanto todo mundo abre, deixa eu explicar o porquê que eu estou gravando de casa. Essas últimas semanas foram difíceis para mim e eu tive sintomas do coronavírus, da Covid-19. Por causa disso, e como ainda não tem um resultado negativo para garantir que é seguro, a gente optou por gravar em casa para ser prudente e não colocar em risco ninguém lá na igreja. Amém? Se você quiser saber mais sobre essa minha saga, leia a pastoral, ela também vai servir como uma boa introdução para o sermão de hoje. Vamos lá então, Atos 1, a partir do versículo 6, prestem atenção na palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como viram subir. Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque foi registrado muito do que Jesus falou, estando aqui. E isso nos edifica, isso nos ajuda, nos impulsiona para cumprir a sua missão. Nos ajude nisso, nos ajude a entender a sua missão melhor hoje. Para honra e glória do seu nome. Amém. Uma pandemia mundial. De repente, o mundo está isolado em casa. Está todo mundo com medo de um vírus que tem ceifado a vida de tanta gente. Infectado milhares de pessoas. Uma pandemia que assustou. Eu nunca tinha visto algo assim. De o mundo todo ficar por tanto tempo falando e mudando todo o discurso em volta de um vírus. E aí, nos Estados Unidos, morre George Floyd, e nos é lembrado de um pecado terrível de racismo que existe no mundo. Por vários dias, multidões vão às ruas para lembrar o mundo, e a gente se vê surpreso e assustado, porque tudo isso ainda acontece, e às vezes a gente se esquecia. Diante de todas essas coisas, a pergunta que eu fiz foi: Jesus, é agora que o Senhor vai voltar? O Senhor tá voltando para restaurar o seu reino aqui na terra? O texto que a gente leu acontece depois de Jesus ter passado 3 anos com esses homens. Jesus explicou sobre o seu reino, explicou que o reino é espiritual, explicou que o reino é muito abrangente, envolve o mundo todo. Explicou a importância da pregação da palavra como a maneira de levar esse reino para o mundo todo. Jesus morre. 3 dias depois, Jesus ressuscita. Jesus aparece a esses homens, passa 40 dias conversando com eles e mostrando para eles tudo o que ele tinha dito durante aqueles 3 anos, que tudo estava acontecendo. E aí a gente chega nessa cena onde Jesus está prestes a ser levado às alturas, prestes a voltar para o céu. Nessa hora, os discípulos fazem uma pergunta para ele. Está lá no versículo 6. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Essa pergunta revela que eles não entenderam muito bem nada do que Jesus estava explicando. Jesus responde prontamente. Primeiro, ele explica que não cabe a eles saber tempo ou época.
não importa a eles o cronograma que Deus mesmo definiu. Veja como Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. A resposta de Jesus serviu para mim hoje. Quando buscava entender se é agora que Jesus vai voltar, a resposta ainda vale. Igreja, não cabe a vocês saber o cronograma de Deus, não é isso que importa. Nós ainda estamos muito preocupados com isso. Esse ainda é um tema que a gente passa muito tempo discutindo. Quando vai ser o tempo? Mas Jesus vai ao que importa. Veja, ele coloca um mas e passa a dizer o que importa. A partir do versículo 8, acompanhem comigo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que importa? O que importa é que vocês serão minhas testemunhas. Essa palavra testemunha é a palavra grega mártir. Jesus está dizendo para eles: vocês vão testemunhar, vocês vão apresentar esse evangelho para o mundo. Isso é o que importa. E eu queria expor aqui o que Jesus explica sobre isso que importa. O que Jesus fala sobre os discípulos serem testemunha? Primeiro, ele diz como. Como que aqueles discípulos podem ser testemunhas de Jesus? Afinal, eram momentos difíceis. Por 3 anos andaram com o próprio Jesus. Com 3 anos aprenderam com o grande mestre. Depois, por 40 dias, andaram com Jesus ressuscitado já. E ainda assim não tinham entendido. Ainda assim estavam perguntando: Jesus, você vai restaurar o reino a Israel? A gente vai pegar em armas e vencer Roma? E Jesus explica como que isso é possível. Pelo poder do Espírito Santo. Veja, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo, muitas vezes na Bíblia, é muito específico. E o que ele está falando é do poder de pregar o Evangelho, é o poder de ser testemunha. Não tem como a gente ser testemunha sem o Espírito Santo. A gente não consegue, a gente ia ter desistido. Mas a gente se mantém firme se a gente estiver no poder do Espírito Santo. Veja, Jesus está respondendo prontamente a eles: não vai ser com um exército que vocês vão vencer Roma. Jesus está dizendo: não vai ser com o quão intelectual vocês são que vocês vão conseguir convencer o mundo de alguma coisa. Vai ser com algo extremamente sobrenatural, a pregação do Evangelho. Meu irmão, eu preciso que você entenda que a pregação do Evangelho é algo sobrenatural, é algo tremendamente poderoso. A gente nem sempre dá valor a isso, nem sempre a gente lembra que o que você está fazendo agora, de escutar a pregação da palavra, é algo sobrenatural, capaz de transformar o homem mais duro, de fazer o milagre mais improvável, de ressuscitar aqueles que estão mortos em delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios. Esse mesmo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja grego, seja judeu. O Evangelho é um poder maravilhoso. O Evangelho é poderoso. Isso precisa te impulsionar a pregar o Evangelho. A sua certeza de que não é pela sua força, de que não é pelo seu poder, tem que fazer com que você queira contar essa história e ser testemunha para todo mundo. Já não cabe a desculpa de que eu não estou preparado para isso. Você pode se preparar. Você pode aprender mais sobre como testemunhar. Mas, meu irmão,
testemunhar é pelo poder do Espírito Santo. Acaba a desculpa de que você é muito novo, de que você é muito velho, de que você não tem as habilidades que deveria. Acabam todas essas opções para você, porque você prega, você testemunha pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Jesus diz para eles, olha, não importa quando vai acontecer, mas vocês serão minhas testemunhas. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Mas Jesus continua. Ele explica aonde serão testemunha. Veja como termina o versículo 8. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estavam perguntando se Jesus ia restaurar o reino de Israel. Aquele pequeno reino lá no Oriente Médio. A resposta de Jesus é que vocês vão ser minhas testemunhas, mas não vai ser só aqui em Jerusalém. Não vai ser aqui na Judéia, na Samaria, mas vai ir até os confins da terra. Foi assim que você ouviu o Evangelho. Foi porque homens pregaram pelo mundo todo e chegaram ao Brasil. E pregaram o Evangelho aqui no Brasil. Isso é muito maravilhoso. A gente precisa lembrar que o Evangelho é algo abrangente. Existe uma doutrina muito corriqueira aqui na igreja brasileira. A gente chama de dispensacionalismo, que entende que Israel era um povo e agora a igreja é outro povo. Que a igreja começa no Novo Testamento e que Israel encerra lá. E que de alguma forma Deus tem preferência por aqueles judeus, ainda que eles neguem a Cristo. Jesus está aplicando à igreja promessas que foram dadas para Israel. Em Isaías, por exemplo, Isaías 44 fala de descer o Espírito. Quando Jesus aplica promessas a Israel, para a igreja, ele está dizendo que o Israel de Deus, o povo de Deus, somos nós. O povo de Deus que começa com Abraão, somos nós. O Israel de Deus, esse reino de Deus maravilhoso que ele vai restaurar e que ele tem restaurado, não se encerra lá na Judéia, não se encerra na Samaria, mas ele chega em todos os confins da terra. A gente esquece disso de algumas formas. Primeiro, por vezes a gente despreza irmãos de outras igrejas, de outras denominações, como se o Evangelho fosse exclusivo nosso, da primeira igreja ou da igreja presbiteriana. Meu irmão, o Evangelho é um projeto, é uma missão muito maior, muito mais abrangente. Por vezes a gente esquece que é internacional. A gente pensa aqui em Brasília, a gente pensa no Brasil e a gente esquece que pessoas precisam ouvir o Evangelho do mundo todo. Meus irmãos, quantas oportunidades você não tem de usar dons e habilidades que você possui, que Deus te deu, para abençoar não só aqui em Brasília, não só no Brasil. Durante essa pandemia a gente está tendo a oportunidade de trabalhar ainda mais próximos aos americanos e aos brasileiros lá em Louisiana, na igreja que a gente quer pastorear. E o que a gente tem percebido é que dá para conversar, dá para fazer muita coisa, dá para conversar com eles todo dia. Meu irmão, no mundo tem muita gente que precisa de ajuda e que você poderia ajudar. O acesso a livros que você tem, o quanto você estudou. Os nossos jovens estudando livros e mais livros, semana após semana, têm muitas vezes mais conhecimento do que pastores em regiões remotas do mundo que não têm acesso a esse material. Meu irmão, você pode ajudar essas pessoas.
Você pode orar com elas, mas você pode ligar para elas. A lista de missionários que nossa igreja ajuda, você tem entrado em contato com eles, perguntado como você pode ajudar. Quem sabe nessa epidemia que tudo ficou online, você não tem a chance de participar com eles. Fica o convite para participar com a gente, se você quiser. Entre em contato comigo. Por vezes a gente ainda vai mais longe. A gente esquece do nosso próprio vizinho. A gente esquece que o evangelho é para ser pregado para todo mundo e a gente para de fazer isso. A gente para de pregar o evangelho. Isso devia te estimular a pregar. O fato de que Jesus falou que o evangelho não é para ficar na Judéia. O evangelho não é para ficar dentro da sua casa. O evangelho quebra todas as barreiras. O evangelho não tem nação que o resista. Ele vai para o mundo todo. É uma missão internacional que o próprio Deus comissionou a gente para fazer. Jesus diz: não cabe a vocês conhecer o cronograma de quando eu vou voltar. Mas importa que é pelo poder do Espírito Santo que vocês vão testemunhar em todos os lugares do mundo. Mas o texto não encerra aí. Depois de dizer isso, Jesus é levado às alturas. Veja o próprio corpo de Jesus, o primeiro homem, levado às alturas, assim, ressuscitado. E quando uma nuvem encobre, os discípulos continuam olhando para o céu, esperando, sem saber muito o que fazer. E aparecem então 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, e dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma como viram subir, verão ele descer. A terceira pergunta que esse texto responde é: até quando a gente deve fazer isso? Jesus Cristo vai voltar. A afirmação de que não importa o cronograma, de que a gente não precisa ficar tentando descobrir a data, não pode desmerecer no seu coração a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Ele prometeu. Ele vem restaurar o seu reino na terra, restaurar todo o planeta. Ele vem por mim, ele vem por você. Ele deixou o Espírito Santo como garantia de que ele vai cumprir essa promessa. Até quando a gente deve pregar o evangelho no mundo todo? Por quanto tempo? E a resposta é: a gente deve fazer isso até Jesus Cristo voltar. Deixa eu mostrar um texto que fica mais claro. Mateus 24, versículo 14. Jesus está no meio do seu sermão escatológico, o sermão que ele fala da sua própria volta. E ele diz que esse evangelho vai ser pregado no mundo todo. Esse evangelho vai ser pregado para toda tribo, povo, raça. Depois que esse evangelho for pregado para todo mundo, então virá o fim. Pregar o evangelho é apressar a volta de Cristo. Jesus Cristo ama essa diversidade cultural maravilhosa no mundo. Em Apocalipse fala de cada um cantando na sua língua, da sua tribo, do seu jeito. O céu não vai ser todo em português, todo em hebraico. O céu vai ser uma mistura maravilhosa de todas as línguas. Porque é assim que Jesus falou. E para isso, Deus está esperando o evangelho ser pregado em todo o mundo. Para cada tribo, para cada raça, para cada língua. Quando o evangelho for pregado para todo mundo, virá o fim. Isso devia te estimular a pregar o evangelho. É porque não é pela sua força. É porque deve ser pregado em todo lugar. E hoje, com a tecnologia, você tem acesso a muito mais lugares. É porque
quando o evangelho for pregado em todos os lugares, para todas as línguas, virá o fim. Jesus Cristo vai voltar. O seu Jesus. Diante de tudo que está acontecendo, diante do mundo como está, eu, ainda ofegante, por falar por alguns minutos para você, quando você pensar em tudo que está acontecendo, quando isso desesperar você e você começar a se perguntar, será que está na hora de Jesus voltar? Lembra que por mais que não importe para você o cronograma, a data certinha de que Jesus vai voltar, pelo poder do Espírito Santo, você deve pregar para o mundo todo. E aí sim, quando todo mundo ouvir, Jesus Cristo vai voltar. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor, tão maravilhoso, responde de forma tão direta, tão prontamente, uma pergunta que surge no nosso coração de quando é que vai ser. E mesmo que não seja, às vezes, o que a gente quer ouvir, a gente buscava uma data. O Senhor explica. O Senhor nos diz o que a gente deve fazer. A gente deve ser testemunha. A gente deve pregar o Evangelho. Isso só é possível porque a gente faz no poder do Espírito Santo. E o Senhor nos deu poder para isso. Mas isso deve acontecer no mundo todo. Tanto no meu vizinho, no meu colega de trabalho, como nos lugares mais remotos desse planeta. Deus, muito obrigado pela internet, que possibilita que a gente esteja perto de gente que está longe. Nos ajude a aproveitar mais isso. Muito obrigado porque o Senhor vai voltar. Muito obrigado porque quando toda língua, toda tribo ouvir esse evangelho sendo pregado, vai vir o fim, o Senhor vai voltar, vai restaurar o seu reino. Que não é só Israel lá no Oriente Médio, mas a sua igreja, Israel de Deus, espalhado por toda a terra. Deus, tudo isso para a honra e glória do seu nome. Amém.